A pergunta de hoje do café, lá da enquete que eu abri no meu Instagram, é sobre o temperamento sanguíneo. O que alguém com temperamento sanguíneo pode fazer para ser menos distraído e inconstante? Temperamento sanguíneo é a alegria da festa de um grupo de amigos. Então, em função disso, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou sanguínea, eu tenho esse temperamento como predominante. Lembra que aqui a gente está falando como predominante. Então, assim, o sanguíneo, sim, ele tem muitas características, assim como os outros, positivas, que é ver a vida de uma maneira mais tranquila, não no sentido do fleumático, no sentido passivo, mas no sentido de ser positivo mesmo. Então, assim como o fleumático é introspectivo, o sanguíneo ele já é expansivo. Por isso ele tem muita facilidade de se conectar com as pessoas. E hoje a gente sabe que é muito importante para a carreira, para os relacionamentos, nós sermos pessoas sociáveis, pessoas que gostem de se conectar com pessoas. Então, nisso, o sanguíneo ele sai na frente. Qual o problema do temperamento sanguíneo? Aí, quando eu falo dessa característica, geralmente as pessoas não sou sanguíneo. Porque o sanguíneo, às vezes, como ele é muito intenso e ele extravasa demais, às vezes ele não consegue conter essa animação. Então é aquela pessoa que o tempo todo faz piada, é aquela pessoa que o tempo todo quer ser engraçada, é aquela pessoa que às vezes ela perde o time, no sentido de que é a hora também dos outros falarem, de deixar os outros falar, porque ela está o tempo todo ali vibrando numa energia tão alta que é como se só ela estivesse num palco e as outras pessoas estivessem como espectadoras do show dela. E nisso, a gente sabe que quanto mais a gente fala, a tendência maior da pessoa se expor. Então, acontece de terem muitos sanguíneos com megalomania, que o que é, né? Mania de grandeza. Então, gosta de contar os seus feitos e exagerar nesses feitos. Então, assim, quando tem um outro temperamento ali numa roda, ele já começa, lá vem o mentiroso. Lá vem o contador de história, entendeu? Então, dependendo da intensidade disso, a pessoa ela pode começar a ser rejeitada por essa intensidade. Pode também começar a ser desacreditada naquilo que ela fala. Porque o tempo todo ela está falando, o tempo todo ela está falando. Não é todo mundo que, dependendo do temperamento, está preparado para essa energia. E até mesmo essa energia, ela tem um limite, né? Ela tem um limite que é suportável e que é muito interessante. Quando extrapola isso, ela pode se tornar cansativa. Isso no meio social, se a gente pensar o sanguíneo socialmente. Agora, para ele, enquanto pessoa, qual que é o dilema dele? O que ele mais sofre? É em relação à falta de constância. Porque o sanguíneo, ele se motiva muito pela novidade. Então, ele tem uma tendência muito grande a ser uma pessoa que começa muitas coisas, mas não consegue concluir nada. Então, o tempo todo ele se motiva com uma coisa, ele vai, mergulha de cabeça num projeto, em aprender alguma coisa nova, só que a partir do momento que aquilo deixa de ser novidade, a pessoa ela se desanima, ela se desestimula e vai deixando de lado. Isso, a médio e longo prazo, traz um prejuízo emocional muito grande, porque além da pessoa não conseguir construir nada efetivo, isso também carrega uma frustração grande. Aquela pessoa que ela fica meio que desacreditada. Porque como ele passa a desacreditar, as pessoas começam também a fazer um reforço negativo em cima dele. Principalmente quando crianças, a gente cresce com muitas crenças limitantes baseadas na nossa criação. Por exemplo, uma criança sanguínea. Se os pais não conhecem esse conceito dos 4 temperamentos, dificilmente eles vão saber, entender que a tendência daquela criança é começar muitas coisas na empolgação, mas desistir no meio do caminho. Só que chega num ponto que aquele pai, o que ele vai ver? Quando chegar na adolescência, ele pedir para entrar numa determinada modalidade esportiva, os pais podem dizer não. Porque tudo que tu começa, tu não termina. E assim vai. Quer começar a fazer um idioma diferente? Não. Tu começou em inglês e não terminou. Não é pra ti, tu não gosta disso, tu não consegue terminar nada. Então, sem querer, faz um reforço negativo. E aquela pessoa, na fase adulta, ela entende que realmente, além dela ter uma tendência à inconstância, não é para ela começar e terminar as coisas. Então, ela meio que vai perdendo a capacidade de acreditar em si mesmo. É muito bom ser sanguínea, a gente tem que trabalhar características sanguíneas no sentido de alegria, de ver a vida de uma maneira mais leve,
mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, se a gente tem essa característica muito forte como predominante, que a gente tem que equilibrar isso, porque senão esse excesso de energia que o sanguíneo tem, ele acaba sendo prejudicial para ele próprio. Então, o que o sanguíneo ele pode fazer para ser menos inconstante? Estabelecer metas, por menor que sejam, mas ser consistente com essas metas, se comprometer, saber que ele tem uma tendência muito grande, sim, a desistir no meio do caminho. Ao mesmo tempo, ele não tem que se deixar vencer por essa tendência, como se isso fosse algo determinístico na vida dele. Não, aquilo ali é uma tendência, então ele tem que ficar mais atento em relação a isso. E começar, mesmo que não seja legal, que não seja divertido, ir até o final, porque o prazer de ter concluído aquele desafio, aquela tarefa, vai fazer com que ele tenha a alegria, a resiliência desenvolvida para conseguir atingir um objetivo. Aí ele vai, com a idade adulta, principalmente, ele vai entender que o benefício de conseguir pagar um preço, de não ser distraído, vai ser muito maior do que a chateação de fazer aquilo que deixou de ser divertido porque deixou de ser novidade. Uma outra dica muito importante para quem é sanguíneo, eu tenho até um vídeo no canal que eu falo sobre esse livro, A Única Coisa. Leia esse livro, A Única Coisa. Esse é um livro que para todos os temperamentos ele é muito bom, mas para o sanguíneo ele tem tarefas que ele mostra como deixar de fazer a disciplina, que é algo aparentemente negativo para um sanguíneo, como entender que um hábito bem construído, ele é muito mais positivo, ele tem aspectos muito mais positivos e deixa de ser disciplina. Então você não precisa ter mais disciplina para conseguir o que você quer, para você ter o sucesso. É você entender que você só tem que fazer o que precisa ser feito. Então quando você ressignifica isso, essa tarefa ela passa a ser prazerosa. Ela passa a ser a recompensa que vale a pena fazer e alcançar o objetivo e superar. E aí, você é sanguíneo também ou conhece algum sanguíneo que seja muito querido? Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com ele. Me fala se você também tem essa dificuldade de distração, de ser inconstante nos seus objetivos. Ou outra característica também desse temperamento que é maravilhoso, mas que muitas vezes te pega de jeito. E eu espero você no próximo café e a gente vai conversar mais um pouco sobre os temperamentos. Um beijo!